Oi, pessoal! Hoje estou eu e Caroline Arcari aqui para falar sobre uma notícia que está sendo publicada em alguns jornais. Apareceu ontem na Folha de São Paulo e hoje estava aqui em destaque no G1. Eu vou ler a partir do G1, porque não tem paywall, né, então está aberto para quem quiser conferir. Mas ontem na reportagem da Folha, inclusive, estavam recomendando os livros da Caroline. Então, assim, avisaram a gente, né, e a gente foi lá conferir. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Henry. Simbora. E essa reportagem ela já é uma reprodução da Reuters, né? Então, sim, uma notícia internacional. A manchete é escravizadas no OnlyFans. Mulheres relatam ser forçadas a gravar vídeos de sexo para a internet. Vítimas denunciaram esquemas que as obrigaram a fazer vídeos explícitos. OnlyFans diz que proíbe contas ligadas à prostituição, tráfico de pessoas e trabalho forçado, mas especialistas dizem que é difícil verificar prevalência de crimes na rede social de conteúdo adulto. Então a reportagem aqui conta alguns casos, esses casos se deram nos Estados Unidos, de mulheres jovens, algumas delas, que foram forçadas por parceiros, por companheiros, ou por algum esquema mesmo, algum esquema de tráfico de mulheres, a fazerem conteúdos para o OnlyFans, conteúdos pornográficos, né? Isso aqui já vem na esteira de outras denúncias que foram feitas ao longo dos anos, uma delas em 2020, que foi muito grave, que envolvia o Pornhub, que é um dos maiores sites pornográficos do planeta, é um dos que mais tem acessos dentre todos os sites, né? Se não me engano, é um dos mais acessados do mundo, inclusive mais do que da Microsoft e da Apple. Então, assim, é um site com Caramba. muitos acessos, bilhões de acessos mensais, e aí, em 2020, o New York Times publicou uma reportagem bem longa falando sobre denúncias, né, de crianças sendo expostas no Pornhub, violação sexual, ou seja, muitos crimes que foram cometidos dentro da plataforma e como eles têm um esquema de moderação que é muito limitado, assim, eles têm, parecia que na época tinha 80 moderadores para milhões de horas de conteúdo, então me parece que o negócio ali é um oba-oba de fato e crimes e outras coisas, outras violações podem ser feitas ali de maneira restrita. Há um documentário sobre esse assunto que está na Netflix, eu vou pôr aqui a imagem do documentário, então sim, é um assunto que é bastante grave, né? Pensando o número de acessos, a quantidade de usuários que esses sites possuem, né? E inclusive a retórica que está por trás disso, para justificar isso aqui como se fosse algo que estivesse empoderando as mulheres, como se elas estivessem ganhando dinheiro com o OnlyFans, pelo menos, né? Seria uma oportunidade para que mulheres pudessem fazer um dinheiro extra. Então eu quero falar hoje com a Carolina Arcari porque ela é dona da editora Kaki e recentemente foi publicado o livro Pornland, a tradução da Gayle Dines. A gente esteve em Portugal, inclusive, para lançar agora, dias atrás, né? A gente esteve aqui 2 semanas atrás, lá em Sim. Portugal, para lançar esse livro. E aí eu quero ouvir se surpreende essa notícia, né? É aquela coisa que a gente usa o termo, né? Eu avisei. E eu acho que as feministas radicais, materialistas, críticas de gênero, elas têm alertado sobre tudo isso e muitas vezes elas são vistas como moralistas, né, feministas antissexo, mas isso não é surpreendente, porque na verdade essas plataformas acabam reproduzindo algo que a gente já vê em outros campos aí no planeta todo, né, que é a objetificação da mulher, a mercantilização do corpo da mulher. E agora a gente tem esse requinte, né, que essas plataformas vendem essa ideia de liberdade, como se isso fosse empoderamento. Ah, não, veja só, agora a mulher tem autonomia para fazer o seu próprio conteúdo e ela vai ter ali controle total sobre o que ela quer ou não fazer, mas não é bem assim, né? É interessante porque o Henry acompanhou esses lançamentos de Pornland, que foi escrito pela Gayle Dines, que é uma feminista radical, e como ela vem trazer toda a crueldade, e ela mostra de maneira muito objetiva, né, que a indústria pornográfica é, na verdade, exploração dos corpos das mulheres, a degradação dos corpos das mulheres. Muitas pessoas falam que ela é antissexo, justamente por não ver a pornografia como uma expressão, como algo que as pessoas usam para excitar. E a gente vê um discurso de defesa à pornografia, principalmente de homens de esquerda, né? De, não, mas você tem que escolher o que você está consumindo na pornografia. Eu que fiquei muito tempo nesses aplicativos, porque eu me divorciei, eu me separei em 2019, então eu passei muito tempo em aplicativos de relacionamento, Tinder, então a gente convive com tudo que é tipo de homem. Eu dava preferência, claro, até por ter um pensamento alinhado com os homens de esquerda, né? O Henry não teve tanto tempo para o Henry não teve tanto tempo para ficar na pista e ver o que está acontecendo com o mundo.
Mas era muito comum os homens de esquerda, quando eu fazia essa pergunta, porque para mim era importante saber se esses caras consumiam pornografia, como consumiam, há quanto tempo e o que eles achavam disso, né? Então, normalmente o discurso de esquerda é: não, veja, eu tento ser ético, e eu escolho basicamente pornô amador. E aí a pergunta é: como você sabe quais são as condições a que aquelas mulheres, né, vamos dizer o casal, né, está sendo submetido, mas principalmente as mulheres, para você garantir que aquele pornô é caseiro e de fato é um pornô que, nossa, a mulher realmente quis, ela estava ali dando o seu pleno consentimento, está tudo legalizado e ninguém está sendo explorado. O fato é que a indústria pornográfica ela é uma indústria de exploração dos corpos das mulheres. E essa notícia do OnlyFans vem justamente para a gente desconstruir essa glamorização que se fez sobre essa suposta liberdade. A Lily Allen, que é uma cantora britânica, ela postou esses dias, acho que foi na semana passada, que ela ganha mais dinheiro postando fotos do pé dela no OnlyFans do que com os seguidores dela no Spotify. Então ela faz mais grana com as fotos de pé do que com a música dela. E isso, embora possa ser lido até como uma denúncia, eu não sei qual foi a intenção dela, a tendência é glamorizar a condição do OnlyFans como se as mulheres realmente fossem atingir esse tipo de remuneração, liberdade, e pudessem parar a hora que elas querem. O fato é que esses poucos casos, que normalmente são de mulheres brancas que já eram influencers e passaram a ganhar um monte de dinheiro postando fotos, né, sensuais, erotizadas, enfim, isso aí são exceções. Então as mulheres elas são levadas a acreditar que elas vão ter controle total sobre o que elas estarão postando, que elas vão poder parar a hora que elas quiserem e que é uma atividade segura. Mas não é assim que acontece. E nós mulheres, principalmente, porque a gente está falando aqui de exploração de mulheres, né? É sobre isso que se trata essa indústria. É sobre mercantilização do corpo e da atividade sexual da mulher. E as mulheres começam postando, né? Vem lá que a Lily Allen faz milhões postando foto dos pés e elas acham que só a foto dos pés vai dar uma grana boa para ela, o que não é verdade, né? Várias pesquisas têm mostrado a evolução do conteúdo, pode começar com os pés, depois elas percebem que o pé aparecendo uma lingerie atrás dá mais view, que os caras vêm e pagam, que os caras começam a pedir coisas, eu quero ver um pouquinho mais para cima, por que você não tira foto do seu corpo com o pé, eu quero saber quem é a dona desse pezinho. E quando a gente vê, vejam que são mulheres mais vulneráveis, porque se precisa da grana, não é tão fácil assim parar, né? Então essa noção de liberdade, eu paro a hora que eu quero, não é assim que acontece. Então quem são as mulheres mais atingidas? São as mulheres vulneráveis, que têm pouca grana, que acabam se submetendo àquilo, algumas até largam o emprego, porque elas começam bem no OnlyFans, e quando elas percebem que perderam um emprego que, embora pagasse pouco, dava uma certa segurança, elas se veem tendo que atender a fetiches, a desejos dos caras que, lapidados no pornô, passam a pedir coisas extremas. Os caras que vêm pé não vão parar no pé. A questão é que isso não vai parar por aí. Então essa notícia não é surpreendente, porque é o que a gente imagina que vai acontecer, porque é o curso da dessensibilização das pessoas, dos caras que consomem pornô. Começa-se com mainstream, e isso é o que a Gayle Dines traz em Portland, que começa-se com mainstream, apesar de que até o mainstream hoje em dia é extremo, não é um sexo tradicional, é um sexo que envolve submissão, porque é isso que excita os caras, é um sexo que envolve o sofrimento da mulher, que envolve malabarismos e posições em que a mulher está claramente, visualmente submetida ao desejo dos homens. Tanto que se você vai nos títulos, você não vai encontrar títulos que sugiram um relacionamento de igualdade. São sempre títulos que deixam bem claro que aquela mulher está sendo submetida. Eles evidenciam o que o cara vai achar
naquele material. Inclusive em relação a menores, né? Então, assim, o que as Sim. reportagens mostram, que é bem interessante, né? Tanto essa da Reuters agora, né, que foi republicada na Folha e no G1, quando a do New York Times, o que eles mostram é que isso mudou de fato o cenário do pornô tradicional, do pornô, da indústria do pornográfica, né? É curioso, né? Porque você falou assim, sobre o cara de esquerda que tenta, sabe, justificar o pornô, e o próprio autor da reportagem do New York Times, ele tenta fazer isso, né? Ele tenta, olha, eu não sou moralista, eu não sou contra a pornografia, o que eu tô falando aqui é sobre esses abusos, sobre esses casos extremos. Ele tenta meio que passar um pano para a situação e dando a entender que se houvesse um resgate de certos princípios da indústria pornográfica tradicional, que isso não aconteceria, porque na indústria pornográfica você tem o consenso entre os participantes da indústria, você tem lá uma verificação da idade das pessoas, coisa que não acontece nessas plataformas, então assim, evitaria certos abusos. E aí esses abusos iriam para a Deep Web, mas desse modo não estariam na superfície da internet, de modo que qualquer pessoa possa acessar. Mas, por outro lado, na verdade, o negócio é muito mais profundo, né? Então assim, não é só certas regras para a sexualidade da indústria, mas seriam outras coisas, né? Eu acho que pelo que eu estou entendendo aqui, você está falando, e pelo que a Gayle Dines menciona também, aqui a gente fala de um próprio modelo de exploração do corpo da mulher e vendendo isso como se fosse autonomia para a mulher. Autonomia e liberdade. E é interessante quando você fala disso, né, que o próprio jornalista fala, eu não sou moralista. O medo das pessoas de esquerda de criticar a indústria pornográfica, toda essa exploração que está pulando nos nossos olhos para não ser comparado com a extrema-direita. O fato da extrema-direita criticar também a pornografia, que na verdade estaria destruindo a família tradicional, apesar de que eles consomem pra caramba, isso não quer dizer que os nossos objetivos são os mesmos. Porque muitas vezes as críticas vão convergir. A extrema-direita também é contra a exploração sexual de crianças, né? Mas muitas vezes a justificativa e o objetivo final vai ser diferente. Então, quando falam, Carol é muito moralista, porque ela tece toda essa crítica à indústria pornográfica, Carol é antissexo. Eu estou muito consciente, primeiro, por trabalhar com enfrentamento à violência sexual e ter visto isso. As pessoas sabem que eu fui para o Brasil profundo, que eu estava no interior de Goiás, que eu tive alunas que vieram de situações de tráfico de pessoas, de tráfico sexual. Então não é brincadeira, a gente passa a olhar com outros olhos. Eu acredito que a conscientização, quem lê Pornland, quem se aprofunda mesmo e tem a coragem de fazer uma reflexão honesta sobre o que a indústria pornográfica tem feito com as mulheres, com as atrizes, né, ou performers, como agora são chamadas nos Estados Unidos, as performers, da indústria pornográfica, as atrizes pornô. Se você tiver coragem de mergulhar, ao invés de ficar se justificando que eu tento ir para o pornô ético, como se você tivesse controle sobre isso, se a produção realmente está sendo ética, eu acredito que o processo de conscientização vem. A própria documentarista que fez o documentário sobre o Pornhub, inicialmente, quando ela foi chamada para fazer o documentário, ela não quis, porque ela achou que ia fortalecer a extrema-direita, o discurso da extrema-direita. Mas depois eu percebi a dimensão do caso, e ao conversar com o pessoal envolvido, né, ao conversar com ONGs que enfrentam o tráfico de pessoas, ela achou que foi importante ter feito essa denúncia. Então a gente fala de um aspecto que é essencial da vivência humana, que é a sexualidade, mas sob uma perspectiva da exploração. E nesses casos em particular que a gente está mencionando aqui, é muito além disso, porque na verdade aqui a gente fala de sexo sem consentimento ou de exposição da cena sem consentimento, né? Porque às vezes a pessoa gravou com o namorado porque queriam se ver ali, e de repente o namorado, para se vingar depois da parceira, ele publica isso na internet, e aí a imagem dela, que sempre é a mulher que acaba sofrendo as consequências disso, né? O cara tá exposto ali, ninguém tá nem aí, mas contra a mulher é usado a vida inteira, né? Tem alguns relatos nessas reportagens que mostram como elas perderam o emprego, elas não conseguem mais trabalho, porque a imagem dela é sempre associada com o vídeo que foi exposto na internet, e ela sempre vai ser vista como uma mulher, como uma, sei lá, vagabunda que está fazendo vídeo erótico, né? E uma dúvida que eu fiz, que inclusive eu fiz essa pergunta no lançamento de Pornland, qual seria a solução para esse cenário, né? Porque a gente fala de uma indústria que é multibilionária, é uma das maiores indústrias do mundo, é mais do que a indústria de cinema e da música, então assim, é uma indústria multibilionária.
Eu entendo que não passe pela educação individual, porque para cada pessoa que você educa em relação a isso, você tem bilhões de pessoas que estão consumindo isso aí sem qualquer tipo de reflexão crítica sobre a dimensão do estrago, né? Tanto que, por exemplo, agora tem uma situação que foi publicada também, né, que foi mencionada nos jornais, que o informante relatou que soldados norte-coreanos que foram enviados pela Coreia do Norte para ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia, que eles são viciados em pornografia. Ou seja, pessoas que vivem no contexto com controle absoluto da internet, ou seja, não têm acesso ao material, inclusive há relatos também de que consumir pornografia na Coreia do Norte pode levar à prisão, como se fosse um prisioneiro político. Então, eles não têm acesso a isso, agora que chegaram num cenário que é um pouco mais livre, né, na Rússia, que eles podem acessar a pornografia, eles estão viciados porque nunca tiveram acesso a isso. Então a gente pode entender que isso aqui também deve afetar o cérebro masculino de um modo que é pouco compreensível para muita gente também, né? O impacto que isso tem no comportamento e o impacto que tem na sexualidade masculina. Então, qual seria a solução para isso? Como enfrentar um monstro gigantesco como esse, que, como eu falei, me parece que está muito além da esfera do comportamento individual. Tipo, eu não vou consumir, então tudo bem. Eu até falei pro Henry mais cedo, quando a gente estava programando aqui, quais são os pontos principais nesse vídeo, né? E ele trouxe essa pergunta e eu falei, vocês homens que se responsabilizem por isso. Porque é interessante, é claro que eu não estava falando também individualmente para você, mas é interessante porque nós, mulheres feministas, nós estamos levantando essas reflexões e normalmente quando a gente coloca a problemática e fala, olha, pornô não é o que vocês pensam. Pornô é exploração do corpo das mulheres. Isso aqui não é uma simulação. Isso aqui não é uma atuação. A mulher, de fato, está tendo o corpo degradado. Ela não está simulando, ela não está representando. O cara realmente está fazendo isso com ela. Ela está sofrendo isso. Isso não é uma representação, não é uma novela que você está assistindo. Aquilo está acontecendo. Então a gente apresenta os problemas, mas em uma sociedade patriarcal também a solução está na figura maternal, né? Na figura da mulher. Não, vocês estão apresentando esse problema, então qual vai ser a solução para isso? Não, mas não pensa nesse sentido, não pensa no sentido que as mulheres têm que resolver isso, pensa no sentido de qual seria uma solução coletiva, né? Então, não, claro, é por isso que eu digo, não é sobre você, né? Quando você veio perguntar, isso é uma pergunta coletiva, mas como as feministas estão denunciando isso, é como se além de denunciar, além de mostrar as evidências, a gente tivesse que resolver o problema, né? E os homens, eles precisam estar empenhados nisso, é claro, como você falou, que você não vê uma solução no âmbito individual. Claro, a gente está falando de grandes empresas, a gente está falando da internet, que ainda é uma terra de ninguém, e eu iria mais longe, não acho que é uma terra de ninguém, é uma terra dos homens, porque a gente está falando de problemas em que homens consomem, homens controlam, homens organizam essas plataformas, homens consomem, homens que pedem para as mulheres, homens que vão pedindo para as mulheres até que elas cheguem nessas apresentações extremas, homens que ameaçam as mulheres. Então a internet é uma terra de homens, né? É claro que a gente tem que pensar esse óbvio de que se a internet ela não está bem regulamentada, que se a gente não tem a responsabilização dessas pessoas, dessas empresas, é claro que isso vai continuar rolando. Porque o que acontece no mundo está acontecendo no mundo digital, que é também o mundo real. E a gente tem que entender isso, que o que está acontecendo ali é com pessoas reais, porque muitas vezes as pessoas dizem, porque no mundo real, se ela se encontrasse, se esse cara se encontrasse pessoalmente no mundo real com essa mulher, possivelmente não pediria essas coisas. O fato dele estar no digital não quer dizer que não é real. Ele está pedindo, ele está pagando e a mulher está nesse contexto de degradação, nessa relação que foi estabelecida ali, né? E o livro Pornland tem também essa função. Quando a gente denuncia, quando a gente dá nome, ao invés de chamar performance, ao invés de chamar a simulação de um ato sexual, não. Aquilo ali é a degradação acontecendo. Pornland mostra quantas atrizes morreram, sofreram violência sexual, perseguição. E se isso acontecer até em filmes que não são pornográficos, como no caso do Marlon Brando. Último Tango em Paris, né? Então, assim, você pensa como as mulheres são vulneráveis. E que anos depois ela foi revelar isso, né? Porque na época que ela fez o filme, ela era uma adulta jovem. Ficha vai caindo depois. Sim, um ator premiado, o diretor, que era o Rossellini, também premiadíssimo. Então, assim, como é que ela vai confrontar essa estrutura de dominação também, né? Sim, exatamente. E eu vou
aproveitar porque eu sei que a maioria dos seus seguidores são homens, né? Eu acho que vale chamar os homens para essa consciência, se aprofundarem um pouquinho mais no que acontece nessa indústria pornográfica, o que está por trás dessas grandes produções, desses supostos vídeos amadores em que tudo supostamente está sendo feito com consentimento, em que realmente são namoradinhos que resolveram lá fazer uma aventura e expor o seu momento íntimo, e as pessoas, de forma absolutamente inofensiva, estão consumindo algo que não vai fazer mal para ninguém. Você não tem como ter essa garantia. Bem, obrigado pela participação aqui. O tema é um tema que, como eu falei, está sendo veiculado de ontem para hoje, mas a denúncia não é de agora, então é uma questão que é gigantesca. De fato, são bilhões e bilhões de acessos nesses sites por mês, então assim, é uma coisa muito grande, e de fato, como eu falei, parece que a solução é muito mais difícil de ser encontrada, até porque envolve muito dinheiro, né? Então, assim, mais do que homens envolvidos, também há homens ganhando muito dinheiro com isso. Exato. Então, obrigado pela participação, e só para mencionar para vocês que a gente tem uma novidade que nas próximas semanas vai começar a entrar conteúdo agora de um podcast nosso que chama Evidências. Que na verdade surgiu porque ambos os seguidores, né, do Henry, os meus seguidores e os seguidores do casal, sempre pedem pra gente trazer alguns temas do cotidiano. Serão conversas entre nós, então conversas de assuntos que a gente debate aqui em casa normalmente, né? A gente não pretende abordar temas tão pesados como quando a Carol geralmente participa aqui, porque sempre envolve uma questão, sabe, de violência sexual, então a gente vai abordar questões bem mais leves. Inicialmente o podcast também será publicado aqui no canal, mas depois os membros do canal terão acesso prioritário a esse podcast. Então, se você não for membro ainda, aproveite para se tornar membro e poder acompanhar essas conversas antecipadamente. Então, irá inicialmente aqui algumas conversas nossas, também vai estar no podcast no Spotify, então você está convidado e a gente vai abordar aqui alguns temas engraçados, né, curiosos, e que tem a ver com relacionamentos, tem a ver com vida dois, tem a ver com sociedade moderna, contemporânea. Isso, porque o meu trabalho é enfrentamento à violência sexual, mas ainda bem que eu penso outras coisas e vivo outras coisas, né? Eu acho que o principal do podcast é trazer essa perspectiva, né? Do Henry, homem, filósofo, da Carol, mulher, escritora, feminista, mas temas do dia a dia, né? Porque realmente temos perspectivas e experiências diferentes, vivências diferentes, e acredito que é muito legal a gente trazer esses temas da vivência humana, né? Divórcio, casamento, amor, trabalho, apocalipse, né? E vocês vão descobrir por que o nome é Evidências. Então vocês estão convidados, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, então acompanhe, e obrigadão pela participação aqui, é um tema espinhoso mais uma vez, mais importante de ser debatido. Me digam o que vocês pensam sobre essa questão agora, envolvendo essas reportagens, né, sobre essas denúncias de mulheres escravizadas no OnlyFans, mas não apenas aí, também no Pornhub, em outras plataformas, você pode encontrar conteúdos que são abusivos, que são exploratórios, que são degradantes. Então, como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, e se cuide por aí. Forte abraço, até mais. Obrigado pela participação. Obrigada, querido. Tchau. O mundo está um caos, à beira do abismo, e poucas pessoas sabem explicar o porquê dele estar um caos. O ICL tem uma grande novidade para vocês. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o próximo passo da nossa revolução. A pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL. Uma parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Para você saber quais cursos serão oferecidos, as condições e os professores que irão ensinar as matérias, o encontro é no dia 28 de novembro. Mas já pode comemorar, porque é um passo que todo mundo estava esperando que fosse dado pelo ICL. Vambora!